Olá, amigos e amigas, Diácono Beto, Paróquia São Miguel Arcanjo, Arquidiocese de Maringá. Iniciemos o encontro de hoje invocando a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Se você ainda não está inscrito em nosso canal, se inscreva e esteja junto conosco nesta obra de evangelização. Nesta nossa reflexão sobre as tempestades que passamos na vida, e hoje nós vamos refletir um tema que é você sofrer a dor dos outros. O que é isso, Diácono? Bom, gente, é o seguinte, você acaba assimilando a dor dos outros, como se ela fosse sua. Quase que por um medo de chegar a sofrer aquilo lá, você acaba sofrendo. Num gesto quase que de egoísmo, diferente daquilo que nos pede o cristianismo, que sejamos solidários, que tenhamos compaixão. Você já ficou triste ao saber que alguém está muito doente? Você já sofreu com um amigo que perdeu um familiar? Aí vem uma perguntinha: isso é normal? Nós temos primeiramente que saber que o sofrimento faz parte da vida. Não há vida sem sofrimento, não existe só alegria. Alguns tipos de sofrimento são mais fáceis de entender e de lidar, enquanto que outros são de difícil compreensão e ainda mais complicado para a gente lidar. Quer dizer, se a gente não entende, menos ainda a gente poder trabalhar esse sentimento, esse sofrimento. Mas tem um sentimento que é a empatia, que é a capacidade de se identificar com a outra pessoa, de sentir o que ela está sentindo e de entender essa pessoa. Agora, esse sentimento de empatia é importante em nossa vida, pois nos coloca em sintonia com as pessoas. Mas também pode ser perigoso, principalmente se você ultrapassar esse limite da empatia para começar a sofrer junto com ele. Quando existe essa extrapolação, a gente chama de aflição empática ou de empatia doentia, que alguns até consideram um gesto nobre. Olha, eu gosto tanto que estou sofrendo com ele. E não é bem assim. No fundo, a gente tem que saber separar a dor de uma pessoa e a dor que nós sentimos. Então, a solidariedade que eu sinto por essa pessoa não pode ser a mesma dor que ela sente. Então, eu tenho que separar o que é dela do que é meu. Tanta alegria dela, a gente também não assimila toda essa alegria. Se ela passou no vestibular, a gente fica feliz, mas a felicidade dela é muito maior. Mas se ela também está doente, eu também não fico doente. Agora vem a pergunta: o que está por trás desse sofrer igual ao outro? A aflição empática, ela se manifesta porque você está com a preocupação da outra pessoa. Impossível um cristão ficar neutro diante do sofrimento dos outros. Mas quando sofremos intensamente pelo outro, a ponto de também adoecermos, de passarmos mal, de ficarmos paralisados, não é normal. Isso acontece a partir de uma ansiedade sua que é estimulada pela dor do outro. Quer dizer, o outro está com um problema, eu estimulado por esse contato, eu acabo ficando doente. E não é o outro que é culpado, sou eu. Você basicamente não quer que o outro sofra porque você não quer sofrer. Olha só, gente, você não quer que o outro sofra porque você não quer sofrer. No final, seu interesse pelo outro não surge de um amor, de uma solidariedade, de um bem que você quer para fazer para a pessoa, mas de uma preocupação sua com você mesmo. Ai, ele sofre desse jeito, meu Deus, será que se acontecer isso comigo eu vou sofrer igual? E aí você começa antecipadamente a sofrer por um mal que pode acontecer. Exemplo, morreu alguém da família de uma pessoa que você gosta muito. E aí o que acontece? Você começa a sofrer com isso. Nossa, será que se eu perder alguém da minha família vai ser igual? Ai, meu Deus! E assim por diante. Então, essa aflição, ela acaba prejudicando. Mas ela não é um amor pelo outro, ela é um medo.
a dor do outro passa a ser um fardo que aumenta a nossa dor. Mas, diácono, como superar isso? Vejamos. Por isso é que nós temos que ter compaixão. Porque, ao contrário da aflição empática, a compaixão nos faz querer ajudar as pessoas e não sofrer com as pessoas. Pessoal, vamos pensar. Se uma mãe está com um filho doente e essa mãe começa a ficar doente como o filho, ela está ajudando o filho dela a sarar? Creio que não. Agora, e se ela chegar no hospital e mostrar um espírito positivo, uma força, ela acaba por ajudar, não é? Então, nós temos que entender isso. Esse sofrimento junto com o outro, motivado por essa dor que nós temos medo, acaba atrapalhando. É uma amizade que atrapalha na hora que você está precisando de força e alguém te jogando para baixo. Então, a compaixão é um sentimento piedoso de simpatia, de empatia, para com a tragédia pessoal dos outros, acompanhado de um desejo de ajudar, com participação espiritual, na infelicidade alheia, que suscita um impulso amoroso, altruísta, de ternura para com o sofredor. Mas o que é tudo isso, Diácono? É o seguinte, gente. Você tem por objetivo ajudar a pessoa a se recuperar da dor que ela está sofrendo. E você sabe separar que a dor dela é dela, a sua parte, a sua missão é positivamente ajudá-la. Duas pessoas com gripe forte, uma cuidando da outra, é complicado, gente. Uma pessoa com gripe e tendo alguém que não tem gripe ao seu lado, mas positivo, animando, levando o espírito, sabe, jogando para cima, ajuda. Então veja, pessoal, a diferença de compaixão e de aflição empática. A compaixão, ela surge de um sentimento de simpatia, de empatia para o bem do outro. Enquanto que a aflição empática surge de um medo que a gente tem de não querer passar pela mesma coisa que a outra pessoa está passando. Mas, Diácono, é fácil não ter essa aflição empática? Bom, gente, essa é uma resposta que passa por cada um. Mas 3 pontos são importantes. Primeiro, nós temos que entender que a dor é da outra pessoa. A minha missão é ajudá-la a se recuperar dessa dor e não tornar-me tão doente quanto ela. Na compaixão, o foco é totalmente o outro e não o seu medo. Por isso, quando outra pessoa está mal, melhor você estar bem, inteira, para conseguir ajudá-la. O segundo ponto é que é nossa missão ajudar a pessoa a se livrar do sofrimento. Mas como que acontece isso, Diácono? E se o sofrimento dela for oriundo de uma dívida? Ela está devendo porque se descontrolou financeiramente, então eu tenho que ajudar a pessoa? Eu vou lá e vou pagar a dívida? Não. Até porque se você fizer isso, você pode não estar educando a pessoa. Nós precisamos achar a causa do sofrimento. Existem causas físicas. Então é médico mesmo. Olha, ela caiu, quebrou o braço. Então você tem que ajudar a pessoa, porque determinadas tarefas, às vezes, ela não vai conseguir fazer. Existe uma solidariedade. Existem problemas de desorganização. Meu irmão uma vez falou que tinha uma pessoa que trabalhava com ele e ganhava muito mais que ele e sempre perto do final do mês essa pessoa já estava endividada, pegando dinheiro emprestado. E aí um dia meu irmão deu uma agenda para ela começar a controlar a entrada e a saída. Porque o caso dela não é de emprestar dinheiro, é dela aprender a controlar o dinheiro. Ela gasta desmensuradamente e aí não tem o que aguenta. Então, por exemplo, cada tipo de problema tem que ser resolvido de um jeito. Então, cada tipo de dor, de sofrimento, tem um tipo de ação. Então, a dor psicológica é diferente da dor física, que é diferente da desorganização financeira. A dor do luto é mais complicada ainda. Precisa de mais acompanhamento, de mais proximidade, mas também tem um jeito próprio de trabalhar. O terceiro ponto é que o sofrimento, ele existe, mas ele não pode afetar todas as pessoas. A causa maior do sofrimento é o apego à ideia de que não deveríamos sofrer. A vida teria que ser sem sofrimento. Opa!
A vida, gente, ela é feita de sofrimento. O próprio parto é um sofrimento, tanto para a mãe quanto para a criança. Todos sofremos, em menor grau ou em maior grau. Todos sabem disso. Todos têm consciência disso? Não. Algumas pessoas não têm consciência disso. Uma das causas do sofrimento é o fato de não aceitarmos as coisas como elas são. Que o sofrimento faz parte da vida humana, que ele está presente em todos os momentos da vida. Quando entendemos o sofrimento, nós não surpreendemos tanto com ele. O que é isso? Bom, você admite que a vida tem sofrimento. Então você se prepara para os momentos de sofrimento. A gente tem que entender que na vida temos momentos positivos e momentos negativos. Então saber lidar com o sofrimento dos outros é também saber lidar com o nosso sofrimento. Porque também um dia, se estivermos fazendo mal para os outros com o nosso sofrimento, nós temos que ser fortes, nós temos que ter percepção suficiente para não fazermos isso. Pelo contrário, nós somos, como os cristãos e cristãs, chamados a ajudar as pessoas no seu sofrimento. E de vez em quando, precisa de um puxãozinho de orelha. De vez em quando, precisa de um ombro amigo. De vez em quando, temos que emprestar os nossos ouvidos para as pessoas falarem e desabafarem. Cada um dos sofrimentos tem um jeito de ser superado. Ajude as pessoas, mas saiba que você não precisa sofrer o tanto que elas estão sofrendo. Pelo contrário, você tem que ser o ponto positivo para ajudá-las a superar esse momento de sofrimento. Paz e bem a todos e a todas.